Graças a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Está fraquinho ainda, eu entendo que estamos passando por um momento difícil. Respirar com a máscara é um pouco difícil. Mas se alegre na presença de Deus nessa noite. Porque o Espírito Santo de Deus, ele se faz presente nesse lugar. Independente da situação que estamos passando, do momento que estamos atravessando. Mas quando Jesus ele subiu ao céu, ele nos deixou um consolador. Não foi um consolador para estar conosco apenas nos momentos fáceis. Não foi um consolador para estar conosco apenas nos momentos felizes. Mas foi um consolador para estar conosco em todos os momentos da nossa vida. E sendo a representação de Deus na terra, esse Consolador, Espírito Santo, ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação que temos para dar. Quantos compreendem, diga graças a Deus. Amém, Jesus. Por gentileza, pegue sua Bíblia, abra no livro de Êxodo, no capítulo 12 e no versículo também 12. Santo é o nome do Senhor Jesus. Livro de Êxodo, capítulo 12 e versículo 12. Nós temos alguns minutos para discorrer sobre essa mensagem, para chegar ao objetivo que Deus tem para nós aqui nessa noite. Então esteja atento. Não estou pedindo para você ficar calado, ficar quietinho, não. Eu quero que você louve, mas esteja atento ao que Deus vai falar aqui nessa noite. Aleluia. Gênesis capítulo 12, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto do homem como do animal. E contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Sinta-se à vontade, feche sua Bíblia, tome seu assento e tenha liberdade para louvar o nome do Senhor Jesus nessa noite, amém? Queridos, preste bastante atenção, façamos uma pequena introdução antes de entrar precisamente nessa mensagem. É importante que, para entender essa mensagem, para entender o objetivo final dessa palavra, nós entendamos o contexto em que esses versículos aconteceram. A Bíblia Sagrada, um dos livros históricos de Moisés, o livro de Êxodo, ele retrata como Deus se manifestou para salvar o seu povo de um período de escravidão na terra do Egito. O livro de Êxodo, sendo um dos livros históricos de Moisés, fazendo parte do Pentateuco, ele traz a história, ele traz o contexto que nos revela as coisas que Deus realizou, as coisas que Deus fez para arrancar o povo do Egito e conduzi-los à terra prometida. A Bíblia diz que por muitos anos o povo ele ficou prisioneiro no Egito depois da morte de José. E por todos esses anos o povo ele estava afastado de Deus, ele estava distante de Deus. Mas mesmo estando distantes de Deus, a promessa que havia sido feita a Abraão, de que dele seria uma grande nação, e que a promessa que foi feita para Jacó, que o povo herdaria essa terra prometida, já há muito preparado por Deus, apesar da distância entre o povo e seu Senhor, essa promessa permaneceu de pé. E por intermédio de Moisés, Deus ele fez todo um movimento, Deus ele fez todo um reboliço para movimentar, para mobilizar toda a terra do Egito, principalmente o povo de Israel, para naquele lugar verdadeiramente as pessoas reconhecerem que Deus era o Senhor, que Deus era o dono de todo o poder e de toda a autoridade. E o primeiro objetivo era a
aproximar o povo do seu Senhor. E o segundo objetivo era desestabilizar toda a organização cultural, social e política do Egito, para dessa forma, com uma nação bagunçada, com um povo bagunçado, a saída do povo de Israel daquela terra fosse realizada por Deus. E preste bastante atenção, que durante esse movimento, Deus ele preparou pelo menos 10 pragas para se manifestarem na terra do Egito, para cumprir a vontade do Senhor. Só que por um momento ignore as primeiras 9 pragas e analise comigo a última praga enviada por Deus. Os versículos 12 e 13 do livro de Êxodo, do capítulo 12, eles nos revelam uma conversa de Deus com Moisés, onde Deus chega com Moisés e diz: Moisés, essas primeiras 9 pragas foram só para desestabilizar o faraó, mas essa última praga vai ser para consumar a minha vontade. Eu descerei do céu com poder e ferirei a terra do Egito. Ferirei todo primogênito de homens e de animais. E todos os deuses serão feridos, para mostrar que eu sou o Senhor. Para mostrar que eu sou o Senhor. Mas o meu povo não será ferido, porque eu terei por sinal que quando eu passar na frente da casa, que eu olhar nos umbrais da porta e ali estiver pintado com sangue de cordeiro, eu saberei que ali está o meu povo e a praga não assolará Israel. Nós precisamos analisar essa praga porque ela tem 2 características muito importantes. A primeira característica, ela era indistinta. Não havia um povo selecionado para morrer nessa praga. Deus foi bem claro com Moisés quando ele disse: eu vou descer e vou ferir todos na terra do Egito. E a segunda característica, ela era restrita a um lugar. Ela era restrita à terra do Egito. Ela não iria avançar as fronteiras para os demais povos. Ela iria alcançar só aquela nação. Só que apesar de todas essas coisas, Deus, ele usou um instrumento para livrar o seu povo de perecer na morte enviada até os egípcios. A marca do cordeiro, a marca de sangue do cordeiro, serviu como sinal de livramento para o povo de Israel. E aqui nós entramos no foco principal dessa mensagem. Porque como nós avaliamos, como nós analisamos, aquela praga, ela tinha aquelas 2 características, ela era restrita, mas com o passar do tempo, com o avançar do pecado, com o povo se distanciando de Deus, a praga da morte, ela perdeu a restrição da terra do Egito e ela se estendeu por todo mundo. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina que depois dessas coisas, todos os homens pecaram, e por causa desse pecado, o salário de todos os homens, de todas as mulheres, de todas as crianças era morte. Mas o dom gratuito manifesto por Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro Jesus, que desceu naquela cruz e nos alcança nessa noite, nos serve de marca para a salvação e para a vida eterna. O sangue derramado pelo Cordeiro Jesus, ele é derramado sobre nossa vida, ele é derramado sobre nossa família, ele é derramado sobre nossa casa, para servir de sinal de que verdadeiramente somos povo de Deus, escolhidos para a salvação, escolhidos para a redenção em Jesus, escolhidos para a vida eterna. Entenda, o sacrifício de cordeiro, ele sempre foi muito simbólico entre o povo de Deus. Tão simbólico que os cordeiros, eles sempre foram usados para substituir vidas humanas.
Os cordeiros, eles sempre foram utilizados para substituir pessoas que precisavam morrer. Quando nós analisamos no livro de Gênesis, no capítulo 22 e versículo 13, um cordeiro ele é usado, o sangue do cordeiro é derramado para substituir a vida de Isaac. E por esse cordeiro ter sido morto no seu lugar, Isaac não precisou ser morto por seu pai. Quando nós analisamos no livro de 1 Samuel, no capítulo 7, Deus queria matar todo o povo pela sua desobediência, mas Samuel se colocou na presença de Deus, sacrificou um cordeiro, e esse cordeiro, ele serviu de livramento para o povo. E o sacrifício de expiação, que foi o nome dado por Deus para esse movimento, para essa prática, ele tinha passos a ser seguido. Ele não podia ser feito de qualquer forma. Primeiro de tudo, consistia na escolha desse cordeiro. E talvez esse seja o movimento mais importante, a escolha do cordeiro, porque não podia ser qualquer cordeiro para ser sacrificado. A Bíblia, ela manifesta as características desse cordeiro. Ele precisava ser puro, ele precisava ser limpo e ele precisava ser imaculado. E depois da escolha do cordeiro, esse cordeiro ele era preparado, ele era apresentado a Deus, oferecido a Deus. E o terceiro e último passo, esse cordeiro ele precisava ser colocado à porta da cidade e sair da cidade para depois ser morto. Sabe por quê? Porque quando ele saía da cidade, ele carregava nas suas costas todos os pecados daquelas pessoas que foram apresentadas. Ele carregava nas suas costas todos os pecados daquelas pessoas que ofereceram aquele sacrifício. Quando ele saía da cidade, ele levava nas suas costas todos os pecados daquela cidade, para depois ser sacrificado a Deus e aquele povo alcançar o perdão e a misericórdia de Deus. Você consegue reconhecer essa história? Preste atenção aqui em mim. Você consegue reconhecer essa história? Te traz à lembrança algo semelhante que aconteceu, que a Bíblia nos menciona? Se você disse Jesus, você acertou precisamente. Sabe por quê? Porque depois de todos os homens pecarem, o salário do pecado que a Bíblia diz é a morte, não é mais a morte física. O salário do pecado não é mais aquela pessoa ser morta como resultado dos seus crimes. Não é essa morte. É a segunda morte mencionada no livro de Apocalipse, que é a condenação eterna no lago de fogo e enxofre, mencionado no livro da Revelação escrito por João. Essa morte não é qualquer morte, porque a morte inicial, a pessoa era assassinada por seu crime, mas antes tinha a oportunidade de aceitar a Jesus, antes tinha a oportunidade de pedir perdão dos seus pecados. Mas essa morte não é qualquer morte, essa morte é para condenação eterna. É para condenação eterna. E por não ser qualquer morte, não podia ser qualquer cordeiro, não podia ser qualquer sacrifício, independente da qualidade do animal. Não podia ser, precisava ser um cordeiro diferente, precisava ser um cordeiro especial, precisava ser um cordeiro não preparado por homens, mas preparado por Deus. E Jesus se oferece como um cordeiro para salvação e para remissão, para a vida eterna. Entenda, Jesus ele foi chicoteado, Jesus ele foi torturado, Jesus ele foi preso, uma coroa de espinhos colocaram na sua cabeça, uma cruz pesada ele teve que carregar nos seus ombros.
No meio da cidade ele teve que caminhar para ser humilhado, para que todas as pessoas olhassem para ele e entendessem que aquela pessoa era alguém excluído da sociedade, que aquele homem era um criminoso, mesmo sem ter cometido crime algum. As pessoas que olhassem para ele precisavam entender que ele levava nas suas costas no resultado dos seus crimes. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus entendemos que na verdade Jesus levava nas suas costas uma cruz simbolizando os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas, os nossos crimes, os nossos erros, para nos dar a oportunidade do perdão. Aqueles que olhavam, eles indicavam: esse homem cometeu um crime, mas hoje nós olhamos e dizemos: ele nos amou porque levou os nossos pecados. E depois de caminhar na cidade, ele precisou sair da cidade. E o livro de Hebreus, ele menciona que Jesus teve que passar o perdão para consumar a promessa de salvação que recebemos de Deus. E eu quero que você preste bastante atenção nesse ponto da mensagem. Eu quero que você preste bastante atenção nesse ponto da mensagem. Nós já estamos caminhando para encerrar. Nós estamos passando por uma situação muito difícil. Nós estamos passando por uma situação muito complicada. E eu já ouvi de muitas pessoas mencionando. Eu já vi pessoas falando, muitas vezes não entendendo o porquê de essas situações, o porquê dessa mazela está alcançando a igreja do Senhor. Se Jesus morreu na cruz para nos salvar, se servimos a esse Jesus que entregou a sua vida por nós, por que padecemos desse mesmo mal? Se somos alcançados pelo sangue de Jesus, se somos marcados, se recebemos esse sinal na nossa vida, se recebemos essa marca nessa vida, porque a morte alcança o povo de Deus, é porque essa marca não é para a morte física, é porque as pessoas marcadas pelo sangue do Cordeiro, essa marca não é pré-morte física, é pós-morte física, porque depois da morte física, quando Jesus olha, essa pessoa aqui está marcada pelo meu sangue, lá na terra lutou, lá na terra foi difícil, lá na terra foi complicado, encerrou a carreira, mas eu contemplo a marca da promessa. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo o cumprimento da palavra de Deus. Não podemos mais ser enganados. Não podemos mais andar enganados. Estamos vivendo a consumação da palavra de Deus. Estamos vivendo o cumprimento da palavra de Deus. Só que assim como a morte no Egito, ela era indistinta, salvo aqueles que receberam a marca na porta das suas casas, a morte espiritual também é. A segunda morte, a morte espiritual, também é para todas as pessoas. Os que estão lá fora, mas também os que estão aqui dentro. Salvo aqueles que receberam a marca verdadeiramente de Jesus Cristo. E quando encontrarem com Jesus, e quando sofrerem um dano da morte física, verdadeiramente estarem selados pelo sangue de Jesus Cristo, e com seu nome escrito no livro da vida, e que verdadeiramente ouvirão a frase prometida por Jesus: entrai, benditos de meu Pai, para o reino que vos é preparado desde o princípio da terra.
da igreja não é sinal de salvação. Acompanhar todos os cultos não é sinal de salvação. Frequentar todas as reuniões não é marca de salvação. O sinal de transformação de Jesus Cristo se manifesta através da transformação de vidas, através do perdão de pecados. A salvação de Jesus Cristo, ela se manifesta através da mudança de vida na presença de Deus. E isso não é conseguindo frequentando os cultos, mas isso é conseguindo abrindo o seu coração para a transformação advinda do Espírito Santo.